Vamos lá, seguimos aqui. O Cláudio Prisco já chegou? Já. Mas antes de conversar com ele, eu vou direto para a Assembleia Legislativa. Boa tarde, Prisco. Tudo bem? Arles Amaro, rapidinho as últimas informações do processo de impeachment. Já tem placar por aí, hein, Arles? Bom dia. Esquece de perguntar aqui, não. Bom dia, Fernando. Ainda não tem um placar oficial, porque, diferente das sessões anteriores, o voto vai ser somente depois das manifestações. Embora durante as manifestações, os julgadores já estão se posicionando aí se são favoráveis ou contra, né, o afastamento definitivo aí do governador Carlos Moisés. Então, neste momento, está falando o deputado Valdir Cobalcini, está se posicionando favorável a Carlos Moisés, né, e contra o processo, mantendo aí o voto da primeira sessão. Estão aqui no plenário, Fernando, participando da sessão aqui, direto do plenário da Assembleia, os deputados Fabiano da Luz, do PT, Valdir Cobalcini, que está falando neste momento, Marcos Vieira e José Milton Schaeffer. Eles participam aqui da sessão aqui direto da Assembleia Legislativa. E já falaram também a Sônia Maria Schmidt, a desembargadora que foi a primeira a falar, também se posicionou de forma favorável ao impeachment, né, mantendo aí o seu voto da primeira sessão. Também falaram já o desembargador Roberto Lucas Pacheco, também se posicionou favorável, e também o desembargador Luiz Zanelato também mantendo o seu voto favorável. Então, por enquanto, a gente pode dizer aí que está 3-3, Fernando. Então, o voto, seguindo aí as orientações do presidente aqui deste Tribunal Misto, Ricardo Hessler, o voto vai ser somente depois das manifestações. Então, eles estão se manifestando neste momento. Em seguida, o voto definitivo, vão responder de forma breve, sim ou não, se Carlos Moisés cometeu crime de responsabilidade na aquisição dos respiradores. A gente continua aqui acompanhando e atualizando todos vocês. Obrigado, Arles Amaro, está na Assembleia Legislativa. Prisco, vamos lá então. Seguinte, o voto vem depois, mas o indicativo do voto, os desembargadores e os deputados já estão trazendo. Segundo o Arles, 3-3. Exatamente, Fernando. O que ocorre é o seguinte, o primeiro voto é da relatora, Rosane Wolff Portela. Se dos 5, 3, não contando com a relatora, já sinalizaram a ratificação do voto quando da admissibilidade e agora pela cassação, fica sobrando apenas o desembargador Forneroli. 3 deputados também já sinalizaram, falta só o do PT, Fabiano da Luz. Mas aí tem uma informação que a gente vai confirmar aqui, antecipar aqui. O PT se reuniu, deputado, bancada estadual, os demais parlamentares, com assento na Assembleia, a executiva estadual pilotada pelo ex-deputado Décio Lima, e conversaram, sabe com quem? Com José Eduardo Cardoso, que foi o advogado de Dilma Rousseff no impeachment, no Senado, e mais do que isso, foi seu ministro da Justiça. Foi. E ele foi categórico. Não há motivo, PT, hein? Não há motivo para cassação de Carlos Moisés. Não cometeu crime de responsabilidade, não tinha conhecimento, logo, não foi omisso, consequentemente, não pode ser imputado a ele crime de responsabilidade. E outra, crime comum é uma coisa, foi o que decidiu o STJ, a PGR, a Polícia Federal, o Ministério Público de Santa Catarina e o Tribunal de Contas do Estado. Crime de responsabilidade é outro. Negativo, é fato. Fato. O fato é um só. Ah, mas e na Dilma? A Dilma assinou um ato. E aí foi condenada pela pedalada fiscal. Moisés não assinou nada. E mais, Dilma não foi investigada. Moisés foi. Foram ao Palácio Residencial, levaram laptop, celular, documentos, fizeram... Polícia Federal fez uma limpa e não encontraram nada. Então, meu caro Fernando, o 4º voto de deputado será a favor de Carlos Moisés. Não chega a 7. Então não vai chegar a 7. Pelo visto, vamos ter uma repetição da votação lá de final de março, 6-5, que foi suficiente para afastar, mas não é suficiente para cassar, porque precisa um 7º voto. Agora, é triste constatar, claro que a Assembleia foi e não foi, vai e volta, queria tirar Moisés, mas como não conseguiram, porque Daniela assumiu com o voto do Sargento Lima, aí depois modificaram a posição,
no primeiro pedido de impeachment, salvaram Moisés, agora querem salvar de novo, porque se entenderam, se acertaram, erraram aí? Claro que sim. Agora estão acertando porque não há crime de responsabilidade. Agora, magistrados, desembargadores, onde tem que prevalecer a luz da lei, da legislação, com decisão da PGR, PF e STJ lá em cima, sendo que STJ e PGR, depois da admissibilidade, é fato novo, e estão votando pela cassação de um governador eleito pelo voto popular. É o fim da picada. São magistrados votando politicamente. É o fim da picada. E está prevalecendo, sabe o quê, meu caro Fernando? As questiúnculas, que nós já falamos aqui. Eleição no Tribunal de Justiça em dezembro. Preenchimento de duas vagas de desembargador no 5º Constitucional. E outras coisitas mais, de que esses 5, pelo visto, não são do grupo político do atual presidente, que está apoiando um candidato que não é o deles. Então, realmente, aceitar que os políticos votem, que os parlamentares votem politicamente é uma coisa. Agora, constatar que eles vêm fechadinho de novo, mas agora não é para afastar, para investigar, é para caçar. Olha, fim da linha, meu caro Fernando. É o Supremo Catarinense. Fim da linha. E aí está a Carla Zambelli, a deputada do PSL. Agora não sei se está no PSL, ela segue o presidente. Devíamos ter riscado ali, mas faltou eu avisar. Faltou... Ok. É o do gabinete, isso aqui acha lá na... Não, mas é celular, não é? Não é celular? É o do gabinete, acha lá no site da Assembleia. Ah, é? Bom. Carla Zambelli, de comportamento político controvertido, hoje faz um post irresponsável, inaceitável, ela muito ligada a Jair Bolsonaro e ao bolsonarismo raiz, dando a relação dos deputados e seus respectivos telefones. Vão lá, cobrem deles, só porque é ligada à governadora em exercício, Daniela Rainer. Não é assim que se faz política. Isso também atrapalha o presidente da República. Esse tipo de gente, esse tipo de parlamentar que assim adota a postura, atrapalha o presidente para poder governar o país. Entende? Está muito mal acompanhado. A dona Carla Zambelli, deputada Carla Zambelli, pelo visto não tem o que fazer. Acha que vai emparedar os deputados divulgando o celular deles? Além de ser uma coisa bizonha, é uma aberração. É uma falta de sensibilidade para o exercício da vida pública, meu caro Fernando. Agora, mesmo que ainda não seja o voto, seja só a sinalização, claro que pode vir mudança, pode, mas daí ninguém entende mais nada. Se o cara sinaliza uma coisa e vota outra, daí tem que buscar abrigo em outro lugar. Está 3-3, o Fabiano da Luz pode votar como governador e aí é isso. Então, não chega a 7. Eu só acho que talvez não vá atravessar a noite, invadir a madrugada. À tarde talvez o assunto se liquide mais rapidamente.